Sabe, meus irmãos, há uma grandeza neste texto, porque não só é a maior oração do Novo Testamento, como é um momento onde nós escutamos e vemos, não mais Jesus falar a respeito do Pai. Jesus não está olhando para os discípulos e falando para os discípulos a respeito do Pai, a respeito da sua glória, a respeito da sua obra, a respeito do Espírito, não. Jesus está olhando para o Pai e falando com o Pai na frente dos discípulos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar pessoas que se amam conversando. Eu gosto muito de observar as pessoas conversando, mais até do que participar das conversas, porque você descobre muito quando você observa os outros conversando. Você descobre coisas sobre aquela pessoa que você só vai saber porque ela está conversando com alguém que ela ama. Porque eu também não sei, mas espero que sim. Se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que você ama, como é que funciona? Não é uma coisa que flui, não é? Não tem medo, não tem máscara. Você não se preocupa em expor os seus gostos, em mostrar aquelas partes de você que são até feias, que normalmente você esconde para a maioria das pessoas, mas que quando você está com aquela pessoa que você ama, seja um amigo, seja um irmão, que você expõe, e ali nesse relacionamento íntimo, coisas são reveladas a teu respeito e a respeito do outro, coisas que só o outro que te ama pode revelar a respeito de você. É por isso que esse momento é tão importante. É por isso que essa oração é tão séria. É por isso que ela é tão reveladora. Porque nós estamos ouvindo uma conversa entre as pessoas da Trindade. Nós estamos ouvindo Deus falar consigo, o Pai falar com o Filho falando com o Pai. É como se uma pequena fresta estivesse sendo aberta na eternidade, para que nós ouvíssemos a respeito das coisas que nunca foram ditas na nossa frente, e conhecêssemos do amor, da relação que o Filho tem com o Pai, de forma que nós jamais conheceríamos se não víssemos o próprio Filho falando com o Pai. Isso é muito importante para o Evangelho de João. João começa o seu Evangelho falando que o Filho sempre esteve no seio do Pai, reclinado a cabeça no peito do Pai. Ele sempre foi o eston copon, aquele que deita a cabeça no coração, no peito. João se via como esse discípulo. É isso que ele diz no capítulo 13, aquele que se reclinava ao peito de Jesus e que portanto sabia de Jesus coisas que ninguém mais sabia. E nos conta de Jesus coisas que ninguém mais nos conta. Porque quando duas pessoas que se amam conversam, coisas são reveladas. O que nós estamos vendo aqui, nesta oração, é uma revelação profunda de quem o Filho é, de quem o Pai é, de qual é a obra de Jesus, qual é a sua glória e qual é o impacto que isso tem sobre nós. É muito interessante e comovente ao ler essa oração, ver que Jesus, ao falar
com a pessoa que ele mais amava, falou de nós. Eu não sei como nós podemos passar por esse texto e continuarmos igual depois disso. Porque quando Jesus fala com o Pai, de todas as coisas que nós julgaríamos importantes, de tudo aquilo que nós pensaríamos que poderia ser falado, Jesus reserva uma parte enorme para falar de nós, para rogar sobre nós, como parte da sua obra, como parte da sua glória. Nele sou glorificado. Não só estes que estão aqui, mas os que virão. Toda a nossa vida, toda a igreja, toda a história da igreja é uma resposta da oração de Jesus ao Pai. É o Pai respondendo a Jesus e provendo a Jesus aquilo que Jesus, em momento íntimo e público, roga. A sua vida, meu irmão, meu amado, é uma resposta de oração do Pai ao Filho. Porque um dia, há 2000 anos atrás, Jesus rogou por você. É muito revelador o que Jesus traz aqui. Jesus começa dizendo ao Pai que é chegado a sua hora. Sabe, meus irmãos, isso não é uma expressão qualquer, não no Evangelho de João. Quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, quando ele faz o seu primeiro milagre, está registrado em João capítulo 2. Todo mundo conhece. É quando Jesus transforma água em vinho. Ele está numa festa em Caná da Galileia. O vinho acaba, uma festa de casamento. O vinho acaba. Vem Maria até ele. E ele diz para ela o quê? Mulher, ainda não chegou a minha hora. E Jesus, sinal após sinal, milagre após milagre, ele diz: ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. E ele vem manifestando o poder, e dando lições, e revelando coisas, ressuscita pessoas. O Evangelho de João traz 7 sinais de Jesus que mostram o seu poder, a sua grandeza. Ele vem dizendo quem é. E a todo tempo, ainda não é minha hora, ainda não é minha hora, ainda não é minha hora. Mas quando ele está prestes a ser entregue, morto, agora que ele está prestes a ser crucificado, naquilo que nós julgaríamos a hora de maior derrota, naquilo que nós julgaríamos o momento de maior tristeza, de maior sofrimento, Jesus olha para isso e fala: chegou a minha hora. Porque este momento revela quem Jesus é, e por que ele veio, e como é que ele conquista. Meus irmãos, Jesus tem todo o poder sobre os céus e a terra e além. Mas é impressionante como Jesus nunca usa desse poder para ser abusivo, mas para ser servo. E a sua hora de maior glória, quando seria revelado aquela glória que por causa da humilhação, da encarnação, ele deixou velada, é justamente o momento de maior fragilidade da história. É um momento onde Deus se sujeita à morte, onde o autor da vida deixa que o seu coração pare. E ele diz: esta é a minha hora. E nós temos dificuldade de aceitar isso, porque nós queremos o Jesus que a hora fosse todas aquelas outras. Nós queremos o Jesus dos sinais. Nós queremos o Jesus curandeiro,
o Jesus que resolve os nossos problemas imediatos. É duro demais para nós aceitarmos que o nosso Jesus, o nosso Deus, revela a sua glória e conquista, é vencedor por meio da morte. Porque isso significa que se foi assim para Ele, se para Ele a vida foi resignação, se para Ele a vida foi entrega, doação do começo ao fim, será para nós. E nós não queremos isso. Nós queremos glórias menores, glórias do mundo, como aqueles homens que oravam em público para receber aplausos, e Jesus disse: essa é a recompensa deles, é tudo que eles terão. Mas o Pai que te vê em secreto te recompensará. Porque a revelação de quem Jesus é, a revelação da sua glória, é que Ele é o Deus que vence por meio da derrota, que vence por meio da fragilidade, que vence não em abuso, mas em entrega, que dá a sua vida, que morre por aqueles que o Pai entregou a Ele, para só então ressuscitar Todo-Poderoso. É difícil para nós aceitarmos isso, porque teríamos que aceitar Jesus como Deus. O que Jesus diz aqui na sua oração com o Pai, a glória que Ele pede de volta, perceba, não é algo que Ele não tinha e que agora Ele vai receber, mas é algo que desde a eternidade Ele possuía e velou por meio da humilhação, porque Ele sempre foi Deus. Essa glória lhe pertence, toda a autoridade lhe pertence, todas as vontades lhe pertencem, todo o poder lhe pertence. Ele é digno do louvor. Ninguém é digno de louvor, mas Ele é, porque Ele é Deus. E Ele está revelando aqui neste momento íntimo quem Ele é, ao mostrar que esta é a sua hora de glória. Ele mostra que Ele não é aquilo que nós muitas vezes queremos que Ele fosse, porque é muito difícil lidarmos com um Jesus que é Deus. Porque se Ele é Deus, isso irá custar tudo de nós. Porque se Ele é Deus, nós precisamos nos render. Porque se Ele é Deus, a vontade dEle deve prevalecer sobre a minha. Porque se Ele é Deus, eu não tenho autonomia da minha vida, mas Ele é que tem. E como é duro para nós aceitarmos isso, porque não queremos Deus, queremos as suas bênçãos, queremos controlá-lo. Mas se Ele é Deus, então é Ele quem tem controle. E o que Ele está mostrando aqui, na sua conversa com o Pai, na frente dos discípulos, é que Ele não é outro senão o Senhor do universo, que tudo lhe pertence, que tudo que é do Pai é dele, que tudo que é dele é do Pai, porque eles são um, eles são Deus. Jesus é Deus.
Deus que se fez carne para dominar toda a carne. Sabe, meus irmãos, quando Deus fez o mundo, Ele colocou no mundo um jardim. E colocou nesse jardim a sua imagem, o homem. E Ele deu uma ordem ao homem: sujeitai, dominai sobre todas as coisas. A ordem de Deus para o homem é que o homem dominasse, expandisse o jardim, cultivasse o mundo como o jardim de Deus, e fizesse tudo isso para que Deus fosse exaltado, para que Deus fosse glorificado. Mas ao invés de dominar o jardim, ao invés de glorificar a Deus, nós, pessoas, humanos, homens que querem a própria glória, pervertemos a justiça e buscamos o nosso nome. Quisemos independência e sermos como Deus, para não precisarmos mais dele. E então nos tornamos escravos da nossa carne, das nossas vontades. E então o Pai envia Jesus como o segundo Adão, como aquele que vem para sujeitar aquilo que os homens não deram conta de sujeitar, não mais como imagem, mas como o próprio Deus encarnado. Mas a diferença, meus irmãos, é que Adão estava num jardim, de fato, mas Jesus não. Jesus estava no nosso meio. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num lugar e a pessoa que está lá na churrasqueira chegar com aquele cheiro de fumaça. E você fala assim: meu Deus, o que aconteceu com você? Por que você está com esse cheiro todo de fumaça? E a pessoa está de boa, não é? Porque ela está acostumada, ela está enfiada no meio da fumaça, do carvão, do fogo. Ela não está sentindo aquele cheiro mais nela. Mas quando ela vem para um ambiente de pessoas que não estão acostumadas, nós estranhamos. Aquele está cheirando fumaça. Você já parou para pensar o que foi para Jesus estar no nosso meio? Meus irmãos, nós estamos enfiados no pecado, mais do que até o pescoço. Nós somos como peixes na água. Nós não percebemos, nós não reconhecemos se estamos molhados. Nenhum peixe fala assim: nossa, eu preciso me enxugar. A gente está enfiado. Isso é o comum para nós. Mas pensa o que foi para Jesus, que é santo, entrar nesse mundo de fumaça, para sujeitar, para conquistar, não por força, mas por entrega, por sacrifício, para nos trazer para Ele, para te resgatar, para me resgatar. Ele veio para este mundo de sombras, para nos tirar delas, para começar essa obra em nós, que já começou na sua ressurreição. A obra de Jesus na tua vida, meu irmão, a restauração de Jesus no teu ser, não começará algum dia, começou na ressurreição. Quando Jesus volta dos mortos, Ele inaugura um novo mundo, um novo povo, uma nova criatura. E não é interessante como em João no capítulo 20, Maria Madalena, ao ver Jesus ressurreto, o confunde justamente com um jardineiro. É claro, ela estava, obviamente, os eventos foram eventos duros.
Mas não é poético isso? Como ela olha para Jesus e vê um jardineiro, como aquele que veio para cultivar o novo Éden, aquele que veio para pôr de novo a glória do Pai em primeiro lugar. E tem aqui as coisas que Jesus ora, que são cultivadas em nós. A primeira coisa que Jesus ora é para que o Pai justo nos guarde no seu nome. Ele diz: eu rogo para que eles sejam guardados no seu nome. Sabe, meus irmãos, ser guardado no nome era um sinal de aliança. Aliança não é um anel. Aliança é um compromisso de entrega, de amor. Jesus ora para que o Pai esteja em aliança conosco. A aliança que temos com Deus é por conta que Jesus um dia rogou ao Pai que nós fôssemos guardados no seu nome. Jesus roga ao Pai, não para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal. E isso é difícil para nós entendermos isso. Porque por vezes nós queremos que o mundo não seja o mundo, ou que nós sejamos tirados dele. Mas o que Jesus roga ao Pai é para que nós tenhamos resistência para suportar o mundo. Cada vez, meu irmão, cada prova que você passar, cada dificuldade que você viver, cada vez que o mundo se levantar contra você, cada vez que o mal se levantar contra você, saiba que você pode descansar na oração de Jesus por você. Ele orou para que você fosse livre do maligno. Não tem oração mais forte que a oração de Jesus. Não tem intercessão mais forte que a intercessão de Jesus. Jesus orou para que você fosse livre do maligno, portanto o maligno não tem poder sobre você. Jesus ora para que nós fôssemos guardados na verdade. E meu irmão, como isso cada dia faz mais sentido. Nós vivemos num mundo que estamos tendo que começar a provar que a grama é verde, que o céu é azul. Um mundo de verdades. A sua verdade, a minha verdade, a nossa verdade é diferente da verdade de não sei quem. A oração de Jesus por nós é para que nós fôssemos guardados na verdade. Na verdade. Que verdade é essa? Ele diz: a tua palavra é a verdade. Meu irmão, a palavra de Deus, a Escritura, é onde Jesus quer que você viva, é a verdade que Ele quer que você tenha. Portanto, quando você deixa as verdades de Jesus pelas tuas verdades, você está invertendo as coisas. Está de novo procurando a própria glória, ser o próprio Deus, e negando a oração de Jesus por você. Mas quando você se sujeita à palavra, então você conhece a verdade. Jesus roga ao Pai para que nós fôssemos feitos um. E isso é maravilhoso, porque Jesus está orando pela constituição da igreja. Meus irmãos, a igreja, ela não é fruto de esforço humano. A igreja não é obra de braço de pessoas. A igreja é fruto da oração de Jesus. É quando Ele faz de muitos um povo.
Olha para essa pessoa perto de você, em volta de você. Quão diferente nós somos. Meu irmão, quais as chances de nós estarmos reunidos assim em outro lugar? Não fosse a obra de Jesus, a ação do Espírito Santo, a oração de Jesus para que nós fôssemos um povo. Nós não somos unidos por semelhanças. A igreja não é um lugar de semelhanças. Não somos unidos por características em comum. Nós somos unidos espiritualmente por sangue, que faz de homens diversos, de pessoas estranhas, como João fala na sua carta, um só povo. Portanto, meu irmão, saiba de uma coisa: quando você deixa de viver igreja, você não está pervertendo obra de homens, você está pervertendo a oração de Jesus. Você está sendo rebelde contra as palavras de Jesus, contra aquilo que para Jesus é mais sagrado, aquilo que Ele olha para o seu Pai e pede. Ele pede para que nós fôssemos um, e o Pai entrega isso para Ele. Não existe povo de Deus sem unidade. É por isso que ali na pequena congregação de Jesus tinha aqueles tão diversos. Tinha o zelote e o publicano. Tinha aqueles calmos, serenos, e aqueles como João, que fala: Jesus, manda trovão do céu, fogo para queimar esse povo. Mas feitos um. A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, a vida espiritual verdadeira, a essência do evangelho vivida na prática é a unidade da igreja. Você não é espiritual fora da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e não há vida fora do corpo de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. E por fim, Jesus ora, uma das coisas que talvez seja uma das mais tocantes. Ele ora não só mais para que nós fôssemos feitos um, mas que nós fôssemos feitos um com Ele, como Ele e o Pai são um, para que assim o mundo creia que o Pai o enviou e que o Pai nos ama. Eu não sei qual é a percepção que você tem de si mesmo, para ter noção que você não é digno de ser um com Jesus. Eu não sei o quanto você se reconhece no espelho, quanto você faz de movimento de introspecção diante da palavra de Deus e se vê de verdade. Eu não sei qual é o seu nível de consciência nisso tudo, mas eu posso te dizer com toda a certeza do mundo: você não merece isso. Eu não mereço isso. Nós não somos dignos de sermos feitos um com Ele. Nós não somos dignos de desamarrar as suas sandálias. Não somos dignos de olhar nos seus olhos. Mas esta é a obra graciosa e misericordiosa de Jesus sobre nós.
O seu trabalho é para que nós recebêssemos por misericórdia, por graça, união com Ele, para nos religar ao Pai, para reatar aquilo que havia sido perdido no Éden. E como nós somos mesquinhos, pequenos, ingratos, que nos chegamos a Jesus sem considerar que Ele já rogou por aquilo que é mais precioso no mundo, para que Ele fosse um conosco, como Ele e o Pai são um, para como Ele estava face a face com o Pai, aquele que é o prostanteon, face a face com Deus, pudesse nos inserir nisso, de modo que quando tudo passar, nós receberemos aquilo que não passa, porque a fé há de passar, a esperança há de passar, mas o amor, aquilo que nos uniu a Ele ter rogado por nós e ter entregue a sua vida por nós, para ser um conosco, para nós estarmos unidos a Ele, para que um dia não falássemos mais daquilo que vemos como por espelho, mas para que víssemos face a face. Um dia, meu irmão, por conta de Jesus Cristo, você verá face a face, como o Filho vê face a face, sem mais espelhos, sem mais intermediações, e conheceremos tal como somos por Ele conhecido. Por isso, dos três, o amor é o mais importante. Porque Jesus olhou para nós, não só para os discípulos que estavam na frente dele, mas por todos os seus discípulos que viriam, por toda a sua igreja ao longo dos anos, por cada um de nós em nossas vidas e por aqueles que virão. Ele olhou e rogou ao Pai com tudo que Ele amava, com tudo que Ele tinha, para que nós fôssemos feitos um com Ele. E essa é a verdadeira dignidade. Às vezes nós nos sentimos indignos e procuramos construir o nosso eu, a fim de nos validarmos no mundo, a fim de encontrarmos valor para quem somos, para aquilo que vivemos. Mas o nosso valor maior, a nossa verdadeira dignidade, aquilo que dignifica o homem de uma vez por todas, é ter sido feito um com Jesus Cristo. Você pode se olhar no espelho amanhã, porque Jesus te fez um com Ele. Você pode aceitar a obra dEle, porque esse era o desejo dEle. Jesus nos fez um com Ele, e assim o mundo reconhece que o Pai o enviou. O maior evangelismo do povo de Deus é viver em unidade entre si e em unidade com Cristo, porque é assim que o mundo reconhece que o Pai o amou e que o Pai nos amou. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar.